Boa noite. O policial militar reformado, Rony Lessa, que está preso por matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, é indiciado junto com a filha por tráfico internacional de armas. Câmeras de segurança registram a ação de quadrilha especializada em saidinhas de banco e o líder do bando é preso. E em Niterói, restaurantes e lanchonetes reabrem, mas ainda com muitas restrições. E em Volta Redonda, no sul do estado, o comércio também está funcionando depois de queda na ocupação de leitos. E olha só que visita surpresa para os banhistas aqui no Rio. Nas águas cristalinas do Arpoador, um passeio do elefante marinho. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero, hein? E o PM reformado Rony Lessa, que está preso acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foi indiciado por tráfico internacional de armas. E a decisão também vale para a filha dele, envolvida no esquema. Era pela internet que Rony Lessa operava. A maioria das peças compradas por ele vinham de Taiwan e da China. O ex-policial mandava entregar tudo na casa da filha, Mohana Figueiredo Lessa, que morava nos Estados Unidos. Em mensagens trocadas entre pai e filha, Lessa demonstrava preocupação com a forma de envio dos produtos. Ele pedia que Mohana trocasse as embalagens originais e a identificação do material para não chamar a atenção da fiscalização alfandegária, facilitando a entrada das peças no Brasil. A gente encaminhou parte da investigação relacionada ao tráfico internacional para a Polícia Federal, por atribuição, e a outra parte, que é o tráfico doméstico, o tráfico aqui nacional, a gente dará continuidade para identificar outros membros do que a gente acredita ser uma verdadeira organização criminosa ligada ao tráfico de armas. O inquérito foi aberto depois da apreensão de 117 fuzis desmontados em um dos endereços de Lessa, no Meier, na zona norte do Rio. Também chamou a atenção da polícia as pesquisas que Rony fazia na internet. Ele estudava formas de fabricação de canos e componentes de encaixe, deixando claro que ele mesmo montava as peças. O Rony Lessa conseguiu acesso a instruções, pela grande rede, pela internet, de como se produzir o cano, e ele passa a produzir seus próprios canos de fuzil. O delegado concluiu que Rony Lessa traficava as peças de armas desde 2014 e as vendia para narcotraficantes e milicianos. As investigações vão continuar e a próxima etapa é descobrir quem são os responsáveis por intermediar esses contatos e apurar a existência de uma organização criminosa. Lessa está preso desde março do ano passado, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. No celular do PM reformado, investigadores encontraram essa foto de um dos filhos, menor de idade, portando uma arma real. Por isso, parte da investigação foi enviada para a Vara de Infância e Juventude. Já pai e filha foram indiciados por tráfico internacional de drogas. Mohana está no Brasil, mas não foi presa por não ter chances de atrapalhar as investigações. E a Baixada Fluminense registrou o menor índice por mês de homicídios dolosos, quando há intenção de matar desde 2003. Foram 61 casos registrados em maio deste ano. E antes, o menor registro tinha sido em outubro de 2019, com 80 casos. E o líder de uma quadrilha de saidinhas de banco foi preso momentos antes de cometer um novo crime. Câmeras de segurança registraram a ação do bandido contra uma idosa. Nas imagens é possível ver quando Marcelo Costa entra na agência bancária em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Logo em seguida, ele vai até a área dos caixas para escolher a vítima, uma senhora que realizava um saque, e avisa por celular aos demais integrantes da quadrilha. Após sair da agência, acompanhada de perto por Marcelo, a vítima pega um táxi e é seguida até em casa. No momento em que ela entrava no condomínio, é abordada por um criminoso. O homem rouba o dinheiro e foge com um comparsa na moto. Segundo as investigações, a quadrilha é responsável por pelo menos 15 roubos como esse. O modo de agir é sempre o mesmo. Na última sexta-feira, Marcelo Costa foi preso momentos antes de realizar mais um roubo em Bangu, na zona oeste da cidade. Ao ser abordado pelos policiais, ele quebrou o celular para impedir o acesso dos investigadores a provas que estavam no aparelho. De acordo com as investigações, Marcelo Costa é o chefe da organização criminosa especializada na saidinha de banco. A quadrilha abordava as vítimas logo após um saque em dinheiro em agências bancárias ou lotéricas. E os alvos principais,
eram os idosos. Com a prisão de Marcelo Costa, essa quadrilha ficou desmantelada, já que Marcelo Costa era o líder da quadrilha e outros elementos já haviam sido presos. Agora a Polícia Civil vai concentrar os esforços na prisão de Jairo, que é outro elemento dessa quadrilha que já possui 2 mandados de prisão pendentes e encontra-se foragido. Restaurantes, lanchonetes e cafeterias de Niterói voltaram a abrir depois de mais de 100 dias de portas fechadas. Distância de 2 metros entre as mesas e usar apenas 50% da lotação. Quem tem área externa não tem jeito, elas ainda não foram liberadas. É o caso deste bistrô em Icaraí, zona sul de Niterói. Por aqui, enquanto o movimento ainda é fraco, a ideia é usar a criatividade para atrair clientes. Nas cadeiras, ursinhos de pelúcia, para evitar que os fregueses usem o espaço. Uns bichinhos bem lúdicos, assim, que as crianças adoraram, trouxe um pouco de vida para esse momento tão complexo que é a pandemia. Até o volume de vendas aumentou por conta dos nossos amigos bichinhos aqui. Os restaurantes aqui de Niterói estão autorizados a abrir de 11 horas da manhã até as 11 horas da noite. Já para as cafeterias e lanchonetes, o horário é um pouco diferente, de 7 da manhã até as 8 da noite. No entanto, os bares aqui de Niterói não estão autorizados a abrir as portas. A reabertura está prevista para acontecer apenas no próximo dia 20. As regras não são apenas para os comércios. Os clientes também têm uma lista de medidas antes de entrar em qualquer lugar. Limpar os pés e as mãos e medir a temperatura. A máscara só pode ser tirada na hora de comer. E fazer aquele lanchinho em pé, apoiado no balcão, também não é permitido. E em Volta Redonda, no sul do estado, a reabertura do comércio acontece depois da redução na ocupação de leitos. O funcionamento do comércio na maioria das cidades do sul fluminense depende diretamente da disponibilidade de vagas hospitalares. E foi justamente por causa da queda inédita na taxa de ocupação de leitos que o comércio de Volta Redonda reabriu as portas, dessa vez sem restrição de horário. O número de ocupação de leitos teve uma queda de 53% em menos de uma semana aqui em Volta Redonda. Atualmente, a cidade tem apenas 26% dos leitos de terapia intensiva ocupados. Mas isso não quer dizer que a disseminação do vírus tenha acabado ou diminuído por aqui. A reabertura do Hospital Regional Zilda Arnes, do governo do estado, é o fator que mais impactou neste resultado. Esse médico diz que, apesar das medidas de flexibilização e do aumento na oferta de leitos, julho é o mês mais crítico para o sul do estado desde o início da pandemia. A gente está atendendo os pacientes pós-doença, tendo os pacientes com doença ativa, tendo que diagnosticar pacientes novos, e surgiu agora um novo problema junto com a flexibilização, que é o fato de que com a chegada do inverno, a gente está tendo um aumento da incidência das doenças respiratórias comuns de todo o inverno. E o governador Wilson Witzel entrou na justiça hoje com o mandado de segurança pedindo a suspensão do processo de impeachment. A defesa dele alega irregularidades nos trâmites formais do processo que corre na Alerj, mas a Assembleia afirma que ainda não foi notificada. E o Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 30 anos. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida. Estatuto da Criança e do Adolescente, 13 de julho de 1990. Mas 30 anos depois, o artigo 4º do ECA não foi garantido para as 9 crianças assassinadas no Rio de Janeiro apenas em 2020. Todos eles perderam a vida em episódios de violência que, em alguns casos, envolvem até agentes públicos. Ao longo dos últimos 30 anos, a eficácia do ECA foi colocada à prova. 3 anos depois de ser sancionado o Estatuto, 8 jovens foram mortos no centro do Rio, no episódio que seria conhecido mais tarde como Chacina da Candelária. A educadora Ivone Bezerra atendia aquelas crianças e foi chamada por elas naquela noite. O ECA ele só é evocado quando
ele é evocado quando tem casos de violência, né, cometida por adolescentes, o que gera uma imagem negativa sobre o Estatuto. É uma distorção da lei muito grande que foi feita, no meu entender, propositadamente. O direito à vida, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, passa por outras questões: saúde, educação, cultura. Por causa dessas leis, o Brasil teve redução da mortalidade infantil e avanços nos acessos às escolas. Mas ainda existem falhas na elaboração de políticas públicas que diminuam as desigualdades. O problema todo que nós vivemos é uma falta de perspectiva de política pública adequada à infância, porque a educação é para preparar para a cidadania. O intervalo está chegando, mas passa rápido. E na volta falamos sobre o recorde de pinguins aqui no Rio. Fica aí que eu já volto. Em 2020, a chegada de pinguins à costa brasileira começou bem antes do esperado. E o número de animais é o maior dos últimos 5 anos. Difícil dizer se é pelo andar desajeitado ou pela plumagem elegante. Mas poucos animais são tão encantadores quanto os pinguins. De janeiro a junho, da costa que vai de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, o programa de monitoramento das praias resgatou um pouco mais de 2.500 pinguins de Magalhães, 30 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Isso faz parte de um movimento migratório natural que os pinguins fazem durante o inverno, porém esse ano realmente a quantidade está um pouco maior, pelo sucesso reprodutivo que esses animais tiveram nas colônias de reprodução. Todos os anos, eles saem do extremo sul da América do Sul em busca de alimentos e águas mais quentes. Eles chegaram um pouco mais cedo do que o de costume esse ano. Normalmente eles começam a chegar mais ou menos agora em julho. Eles chegaram um pouquinho antes, né? Comecinho de junho já tinha um monte de pinguim na nossa costa. Para muitos é a primeira viagem. Menos resistentes acabam se cansando e se desgarrando do grupo até parar nas praias. Socorridos são levados para centros de estabilização como este. Geralmente eles passam 2 semanas aqui. Depois seguem para centros de reabilitação, onde ganham peso e são formados grupos maiores, para que assim eles tenham mais chances de sobreviver na longa viagem de volta para casa. Apesar da simpatia dos pinguins, é preciso cuidado ao encontrá-los numa praia. Não coloque o animal no gelo, não coloque o animal na geladeira, em nenhum ambiente frio, porque esses animais chegam hipotérmicos, morrendo de frio, o que eles precisam é ser aquecidos. E a ciclovia do Leblon agora se chama Ciclovia Alfredo Sirquis. A via liga os canais do Jardim de Alá ao da Avenida Visconde de Albuquerque. E essa mudança do nome é uma homenagem ao ambientalista Alfredo Sirquis, que morreu na última sexta-feira num acidente de carro, ali no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. E a porta da Prefeitura do Rio foi tomada por protestos nesta segunda-feira. Barraqueiros, porteiros e merendeiras pediram a volta ao trabalho e os pagamentos atrasados. Faixas e cartazes. Nos pedidos, o retorno das praias. O prefeito Marcelo Crivella já disse que banhistas só vão poder frequentar as areias quando houver uma vacina contra a Covid-19. A classe cobrou também o pagamento da renda básica carioca para trabalhadores informais, benefício que foi aprovado pela Câmara em junho. A Prefeitura informou que as reivindicações serão analisadas. Se o comércio em si já está liberado dentro de um critério para se estabelecer, se restabelecer novamente, por que não o barraqueiro na praia, os ambulantes na praia? Já porteiros e merendeiras terceirizados que atuam na rede municipal de ensino protestavam pelo atraso de salários. Em nota, a Prefeitura afirmou que a empresa responsável pelos pagamentos está com as contas bloqueadas judicialmente, o que impede o repasse, e que trabalha para a regularização. E voluntárias proporcionaram hoje um dia mais doce para profissionais de saúde do Hemorrio, em retribuição ao trabalho feito durante a pandemia do coronavírus. Bolos, cookies e brigadeiros. Foram necessários 4 carros para trazer as doações do projeto Açucaridade até o Hemorrio, no centro da cidade. E nem todas as responsáveis são confeiteiras. Muitas conheceram o projeto pelas redes sociais, como a Ana Maria.
que conhece bem o Hemorrio. A filha dela, hoje com 11 anos, teve leucemia aos 3. O tratamento foi na unidade. Por isso, hoje, a gratidão é em dobro. Na época que estava aqui, todo mundo me recolheu muito bem, assim. E, assim, minha filha foi muito bem cuidada. Só tenho que agradecer muito, muito mesmo. O projeto, que começou com 3 amigas, hoje já mobiliza 3.000 pessoas em todo o país. E além de doar os alimentos, as integrantes do Aço Caridade também doaram sangue. Cada uma com motivo especial para sair de casa, para esse gesto de solidariedade, mesmo durante a pandemia. E a gente está preocupado com o retorno das atividades, com o retorno, né, dos hospitais funcionando a pleno vapor, não só para a Covid, como para todas as outras doenças que ficaram, de certa forma, represadas. Então a gente está prevendo um grande aumento no consumo de sangue, com a retomada de todos os serviços. E em meio a bolos e brigadeiros, o principal motivo de tudo isso, a gratidão. Hoje, os profissionais do Hemorrio tiveram um dia bem mais doce. Porque isso aqui é o amor, é o afeto, mas as pessoas estão precisando de sangue. Então venham doar para ajudar a campanha. E hoje é Dia Mundial do Rock, claro, para comemorar a data com muita música, a gente conversou com quem curte e faz a festa, e mesmo que seja nesse novo normal, longe dos palcos. Olha aí. Quem nunca ouviu essa música? Apesar de ter sido lançada lá atrás, há 21 anos, o single ainda faz muito sucesso no mundo do rock. E hoje, nada mais justo para os fãs da banda Raimundos do que comemorar a data com uma live que promete muitas surpresas. O que eu posso dizer que vai ser um set para fã nenhum botar defeito. Eles vão chorar, porque só música legal, só música bacana, sem muito frufru. Pois hoje é o Dia Mundial do Rock, então é sem frufruzada, hoje é paulada. E não para por aí. A transmissão ao vivo vai contar ainda com a participação da Planet Hemp, a primeira apresentação do grupo em tempos de pandemia. Vai ser uma coisa bem interessante, vai ser o Dia Mundial do Rock através da internet. E a gente, ao invés de ir a algum show ou ir para algum bar escutar uma música, a gente vai ficar ouvindo live, até dizer chega. E até é bem interessante porque muitos artistas conseguiram fazer uma adaptação. Então acho que o rock and roll está mais vivo do que nunca. Último intervalo e na volta tem futebol, então fica aí ligadinho com a gente que eu já volto, hein? Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Uma frente fria avança agora pela costa do Sudeste, mas é um sistema muito fraquinho. Deve mudar o tempo, mas não tem previsão de chuva volumosa, não. Entre a terça e a quarta, a quantidade de nuvens deve aumentar no Rio de Janeiro, tem previsão de chuva bem fraca e a temperatura vai diminuir. Mas eu já adianto que no final da semana o sol volta a aparecer e a temperatura volta a subir no Rio. Agora vamos às temperaturas. Amanhã, a terça-feira, vai ser um dia de tempo nublado, com chuva fraca, mas a qualquer hora, e a temperatura máxima ainda chega aos 27 graus no Rio de Janeiro. Agora, na quarta-feira, a temperatura diminui, porque além de chover, os ventos vão mudar a sua direção. A máxima prevista é de 23 graus. Agora, a partir da quinta-feira, o tempo já fica mais firme, a temperatura volta a subir e tudo indica que a semana vai terminar quente de novo no Rio de Janeiro. E com o solzão de hoje, um elefante marinho fez o dia de quem deu um mergulho ali na praia do Arpoador. Olha só, gente, o animal foi visto nas águas cristalinas da orla da Zona Sul e com certeza virou atração. E esse passeio, não costuma ser comum não, viu, de acordo com biólogos. Então, quem viu, teve mesmo aí uma sorte danada. Muito lindo, realmente. E agora a hora do futebol. E ontem no Maracanã, Fluminense e Flamengo jogaram a primeira partida da final do Campeonato Carioca. Olha aí. Ânimos à flor da pele. Os primeiros 90 minutos da final do Campeonato Carioca foram intensos. A rivalidade em campo se estendeu para os treinadores. E quando soou o apito final, muita discussão. O técnico tricolor reclamava do pouco tempo complementar concedido pela arbitragem, enquanto o rubro-negro contestava a expulsão de Gabigol já nos acréscimos. Com a bola rolando, o Fluminense tentou fazer valer o mando de campo. O mosaico gigante dizia, é pelo Flu, mas dentro das 4 linhas
Foi o Fla quem levou a melhor. Logo no primeiro tempo, a lei do ex sobressaiu de novo. Pedro recebeu na grande área e deslocou o Muriel para abrir o placar. 1-0. O empate do Fluminense veio na etapa final. Egídio cruzou na medida para Evanilson marcar. 1-1. E quando o tricolor estava melhor na partida, a equipe de Jorge Jesus aproveitou um rápido contra-ataque para vencer o jogo. Michael só teve o trabalho de empurrar para a rede. Placar final, Flamengo 2, Fluminense 1. Com a rivalidade em alta, as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. O tricolor precisa vencer com 2 gols de vantagem para ser campeão carioca. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Já para o Flamengo, o empate é suficiente para erguer a taça. A gente precisa fazer o primeiro gol, buscar a vantagem para buscar o resultado e o placar. Ricardo Boechat faria 60 anos hoje e, para relembrar o nosso querido Carequinha, os taxistas fizeram uma carreata em homenagem a ele, que criou uma mega parceria nas manhãs da rádio Band News FM. E é assim que a gente encerra o nosso Jornal do Rio e até amanhã, viu? Parabéns, meu irmão! Parabéns! Parabéns! Você faz...